Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor a Deus. Vós deverias praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentado nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sobre eles. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-no também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, dia 16 de outubro, quarta-feira, texto do Evangelho de hoje, que é a continuação do texto do Evangelho de ontem. E o texto de Evangelho de ontem nos ajuda a entendermos um pouco melhor o que Jesus está dizendo com esse Evangelho. Veja, toda essa discussão aqui, Jesus começa dizendo para os fariseus: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixai de lado a justiça e o amor a Deus. Ora, essa discussão, ela começa quando um fariseu, no Evangelho de ontem, convida Nosso Senhor para ir para sua casa para um jantar. E eles criticam Jesus porque Jesus não lava as mãos antes de comer. E aí, por causa disso, começa toda a discussão. E Jesus diz para eles: o que purifica vocês é a fé. Veja, vale a pena a gente só retomar para entender. O Evangelho de ontem dizia assim: o Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensato, aquele que fez o exterior também não fez o interior? Antes dais esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Ora, o que Jesus está dizendo no Evangelho de ontem é que o que vai purificar não é dar a esmola por dar a esmola, mas o que purifica a esmola, inclusive, é a fé em Jesus Cristo. Ou, aliás, a verdadeira caridade, ela se baseia na fé em Cristo, na fé em Deus. É por isso que Santo Tomás, na Suma Teológica, questionado se a fé purifica, ele vai explicar exatamente por que a fé purifica. E ele começa dizendo que sujar é se misturar com tudo aquilo que é inferior. E aí Tomás chega, naquele lance magistral dele, daquele termo médio, dizendo que a fé, ela verdadeiramente purifica. Ele dá razões para isso. Não vamos entrar lá na Suma Teológica, mas para dizer aqui o seguinte: Jesus aqui, a crítica de Jesus a esses fariseus é que, e isso serve para nós também, meus irmãos, não adianta fazer assistencialismo sem fé em Deus. Isso não é, inclusive, isso não é esmola. Veja, olha o que o Senhor diz. Vocês dão esmola da arruda, de todas as outras ervas, mas deixai de lado o quê? A justiça e o amor a Deus. Veja, o primeiro mandamento, ele continua sendo o primeiro mandamento para cada um de nós. Não dá para avançar para os mandamentos que dizem respeito ao relacionamento com as pessoas, porque veja, os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus, eles são mais teologais, porque eles se referem ao nosso relacionamento com Deus. Vamos lembrar: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão e guardar domingos e dias e festas de guarda. Todos esses 3 primeiros mandamentos se relacionam com Deus. E todos os outros 7 que seguem é o relacionamento de nós, entre nós, para se chegar a Deus. Veja, não dá para ir direto para esses mandamentos sem passar pelos primeiros mandamentos. Há uma hierarquia
sim aqui nos mandamentos. O primeiro, ele precisa ser o primeiro. Tudo que nós fazemos na nossa vida. E aí a gente entende, meus irmãos, perfeitamente aquilo que São Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Se eu tiver o dom de transportar montanhas, se eu tiver fé ao ponto de dizer dessa montanha, vem dali para cá, se eu tiver toda a ciência, se eu der o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, isso não serve de nada. Eu sou como um símbolo que retine, eu sou nada. Olha o que São Paulo diz. São Paulo nos ajuda nessa meditação desse evangelho. Ele está dizendo que sem a caridade nós podemos fazer qualquer coisa. E veja, isso mesmo que nós fazemos, por exemplo, como os fariseus aqui, que muito por interesse, eles davam esmolas e cobravam as esmolas daquilo que dava lucro. Somente isso para eles, mas eles desprezavam o quê? Eles desprezavam a justiça e o amor a Deus. E a paz, ela é fruto da justiça. Por isso não havia paz, porque a paz é Deus. Que evangelho maravilhoso. Que reflexão maravilhosa que o Senhor nos leva hoje. E Ele nos leva a dizer algo, e Ele nos convence de algo no nosso coração maravilhoso. Primeiro, aqui nós podemos extrair para a nossa vida. Não dá para cumprir 9 mandamentos e deixar um de lado. Ou nós cumprimos os 10, ou nós nos tornamos um herege. Um herege, eu digo, nós nos tornamos um pecador. Ou nós cumprimos os 10, ou nós colocamos a nossa alma em risco. Esse é o primeiro ensinamento desse evangelho. Não dá para cumprir 8 mandamentos e deixar 2 de lado, não dá para cumprir, porque senão a gente não deixa a caridade, que é a rainha de todas as virtudes, ela brotar dentro do nosso coração. E isso, veja, isso vale para tudo. Nós estamos falando aqui, por exemplo, da esmola, mas nós poderemos falar do jejum. O jejum sem essas disposições, se o jejum não for por amor a Deus, ele é vaidade. Ele serve para quê? Para nada, só para você passar fome, se privar das coisas. Mas se ele é feito com amor a Deus, respeitando o primeiro mandamento, obedecendo a justiça e a paz que provém da caridade, esse jejum, ele tem muito poder. A gente costuma dizer assim, né? Se você está fazendo jejum e conta para todo mundo, já entrou vaidade aí no meio. Quem precisa saber do nosso jejum é Deus. Isso vale aqui para a esmola. Jesus disse certa vez no Evangelho de Mateus que a sua mão direita faça aquilo que a esquerda não saiba. De modo que a tua esmola, ela fique oculta. Mas não era isso que os fariseus faziam aqui nesse evangelho. Não, muito pelo contrário. Os fariseus aqui, eles faziam exatamente o contrário. Por isso a crítica muito dura de Jesus aos fariseus, e também ele não poupou os mestres da lei. Ai de vós também, mestres da lei, que jogais uma carga sobre o ombro das pessoas que vocês não são capazes de suportar. Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Porque eles não faziam. Eles colocavam isso, era uma forma de opressão no povo. Então Jesus aqui, ele está nos alertando. Ele está dizendo para nós que... E isso a gente entende outra coisa também, meus irmãos. Isso nós entendemos que a igreja e os cristãos, nós não fazemos filantropia. A caridade que a gente faz é por causa do amor a Deus. É isso. A caridade que a gente faz é cumprindo, em primeiro lugar, o primeiro mandamento de Deus. E em seguida, o segundo, que Jesus resume os outros demais. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aqui está resumido toda a lei. Jesus resumiu 10 mandamentos em 2. Mas não dá para ir para o segundo sem passar pelo primeiro. Senão vira assistencialismo, vira filantropia. E isso não enche nosso coração. Isso cansa a nossa vida. Isso é... E digo outra, essas coisas sem o amor a Deus é simplesmente para aparecer e ser visto pelos homens.
É isso que Jesus critica a vocês, fariseus. Vocês gostam do primeiro lugar, vocês gostam de ser cumprimentados nas praças públicas, vocês pregam os filactérios para mostrar que vocês são os homens da lei, que vocês conhecem a Torá e que vocês fazem isso, que vocês pagam o dízimo. Jesus, em outras palavras, está dizendo tudo isso é balela, porque o principal vocês não fazem, que é amar a Deus, e amar a justiça e cuidar da necessidade dos seus irmãos. Isso vocês não fazem. Em vez de vocês aliviarem a dor daqueles que precisam, vocês ainda colocam sobre os ombros deles um peso ainda maior do que eles já podem carregar. Aqui está a crítica de Jesus. E isso, nós podemos encerrar a nossa meditação trazendo algo ainda para a nossa vida. O que eu tenho feito hoje é para a glória de Deus? É para ser visto por Deus na igreja? Ou eu estou buscando os aplausos dos homens? Ou eu estou buscando o reconhecimento? Ou eu estou fazendo para galgar um cargo, um posto, para poder aparecer, para poder ser visto pelos homens? Ou isso é extremamente por amor ao Deus que nos ama profundamente? É uma bela reflexão para nós. Eu encerro essa meditação hoje, depois de tudo que nós falamos, com esse questionamento na nossa alma. O que eu estou fazendo é por amor a Deus ou é por amor a mim mesmo ou para ser visto pelos outros? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.